A prisão de Daniel Silveira mostra como a justiça estatal é uma utopia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje todos acordamos perplexos com a atitude totalmente arbitrária e sem sentido do ministro Alexandre de Moraes. A prisão de um deputado em pleno gozo de seus poderes, baseada em princípios constitucionais questionáveis e uma lei da época da ditadura militar. Sim, uma lei que foi usada pela ditadura, que ninguém mais usou depois de então, foi usada agora para prender um parlamentar. Prisão sem licença prévia da Câmara por crime de opinião na calada da noite, violando imunidade parlamentar. É um conjunto tão grande de arrepios e absurdos constitucionais que pode fazer até o mais arraigado juspositivista se questionar. Afinal, para que escrever leis num papelzinho se na hora de interpretar tais leis usa-se um freestyle de hermenêutica jurídica constitucional e se extrai qualquer coisa do que está escrito ali conforme o interesse do juiz? Para que lei escrita então? Bem, nós libertários justnaturalistas sabemos que isso é mais uma constatação do quão frágil é esse castelo de cartas chamado ordenamento jurídico positivista. O quão mostra sempre impossível justiça de fato, quando está conectada a um Estado. Mas vamos deixar a visão libertária por um momento, vamos avaliar o que aconteceu exatamente nesses últimos dias para chegarmos nesse ponto e o que pode vir daqui. Eu já destrinchei os vários motivos pelos quais tal prisão foi ilegal, arbitrária e inconstitucional em um vídeo que eu fiz mais cedo lá no meu outro canal, o canal Ancapsu. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. Mas a essa altura você já deve ter visto esses argumentos em outros lugares. Prisão em flagrante por mandado de prisão não existe, ou é flagrante ou tem mandado. Mesmo crimes supostamente inafiançáveis são questionáveis ali. Isso tudo em cima de violação clara da imunidade parlamentar que, desde a emenda 35 de 2001, abrange qualquer coisa que o deputado diga, não apenas aquilo que diz no exercício de sua atividade parlamentar. Mas é muito mais do que isso. Essa história está muito melhor que Big Brother Brasil e mostra que a política brasileira agora é feita de tweets, lives, vídeos do YouTube e figuras públicas em desespero completo. Chegamos mesmo ao século XXI com tudo, porque me parece claro que tem coisa muito mais profunda em jogo do que meramente um parlamentar falando besteira em um vídeo. Na verdade, se você parar para pensar, a confusão toda começou no dia 3 de abril de 2018. Sim, acredite, no início de 2018. Na época, o STF estava julgando um habeas corpus que poderia evitar a prisão do Lula, quando o general Vilas Boas, então comandante do Exército, escreveu em um tweet: "Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar os anseios de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e desrespeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais." Logo em seguida, em outro tweet: "Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais." O tweet tem claramente uma entonação de ameaça, embora, lógico, possa ser interpretado como apenas a opinião do general. De fato, não se sabe se o tweet do general teve um impacto na decisão, mas a eventual liberação do Lula foi negada naquela ocasião. Lula só viria a ser liberado em um outro habeas corpus após a eleição presidencial no dia 8 de novembro de 2019. Estranhamente, foi liberado sem que nada tivesse mudado no panorama jurídico dos processos dele. Será que foi o poder de um tweet do general Vilas Boas que mudou essa decisão? Bem, para quem não conhece o ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, que deixou o cargo em janeiro de 2019, basta saber que ele é uma figura muito respeitada e influente nas Forças Armadas. Ele está acometido de uma doença degenerativa que limita os movimentos, porém sua imagem e opiniões são muito fortes entre os militares brasileiros. Não seria exagero dizer que, se no futuro próximo o Brasil vier a viver uma ruptura institucional, será ele que vai acabar decidindo o lado que terá o apoio das Forças Armadas e, portanto, o lado mais provavelmente vencedor deste embate. Pois bem, o tweet do general poderia ter sido interpretado apenas como opinião pessoal dele na época e o assunto teria sumido no horizonte. Porém, no dia 12 de fevereiro de 2021 foi lançado o livro General Vilas Boas, Conversas com o Comandante,
onde, em 13 horas de entrevistas com o general, o autor Celso de Castro descreve as memórias informais do general. Dentre os trechos abordados está o tal tweet, e ali o general descreve sua intenção. Segundo ele, não se tratava de uma ameaça, mas apenas de um alerta. Ou seja, continuamos não sabendo se o alerta teve ou não efeito, se a decisão foi ou não influenciada por ele, mas agora sabemos que não foi mera opinião pessoal, não chegou a ser uma ameaça, segundo ele, mas certamente teve entonação de um alerta. Pois bem, Edson Fachin, que era o relator do pedido de habeas corpus de então, cujo voto foi pela soltura do Lula, porém foi voto vencido na corte, ao saber dessa história por trás do tweet, desabafou em uma nota oficial. Diante das afirmações publicadas e atribuídas à autoridade militar e na condição do relator no STF do HC número tal, anoto ser intolerável e inaceitável qualquer forma ou modo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. A declaração de tal intuito, se confirmado, é gravíssima e atenta contra a ordem constitucional. E ao Supremo Tribunal Federal compete a guarda da Constituição. Ou seja, nessa nota, de forma bastante velada e com muito tato e juridiquês, o ministro Edson Fachin ameaçou o general Vilas Boas de prisão. E foi nesse contexto que aconteceu o vídeo raivoso do deputado Daniel Silveira. Lógico, novamente, eu não sei se o vídeo do deputado era apenas ele falando em seu próprio nome, como sua opinião pessoal, ou se ele estava falando em nome da ala militar do governo, em nome dos militares. Mas certamente eu posso imaginar que os militares todos ficaram bastante incomodados com tal possibilidade de prisão do Vilas Boas. Não seria um absurdo imaginar que os generais elegeram o deputado para dar uma resposta ao STF, pois ele sendo deputado, tendo imunidade parlamentar, era mais seguro de fazer isso do que qualquer outro. Certamente foi isso que o pessoal do STF entendeu. Porque, veja, o vídeo dele foi bastante ofensivo, é fato. Levantou um monte de nomes ali, citou o ministro, chamou de nomes feios e coisa e tal, mas nada disso seria realmente motivo para problemas. O problema todo ali foi que o STF entendeu que ele passou um recado muito simples logo no início do vídeo. Vai lá, prende o general Vilas Boas para você ver o que acontece. E a minha visão pessoal é que sim, isso é claramente uma ameaça. Se isso foi uma ameaça feita pelo próprio deputado e, portanto, não tem nenhuma base, ou se foi uma ameaça porque ele estava falando em nome do exército, não dá para saber. Como eu deixei claro no meu vídeo de mais cedo, certamente o discurso dele foi reprovável e certamente uma pessoa poderia sim ser presa por injúria, ameaça e outros artigos do Código Penal. Porém, novamente, ele está protegido pela imunidade parlamentar. A ideia da imunidade parlamentar é justamente permitir que deputados falem qualquer opinião como representante dos seus eleitores, e tais opiniões sejam discutidas, debatidas sem violência, ao invés de isso virar rancor na população, gerando ataques físicos de fato. E não tenha dúvidas que tem muitos eleitores que pensam exatamente o que o deputado falou. A função democrática dele era justamente expressar tais opiniões, quer sejam justas ou não. O resultado vocês estão acompanhando ao longo do dia. Não vale repetir porque seria informação redundante aqui. A prisão foi claramente absurda, arbitrária, por desespero do STF. O fato do plenário ter confirmado ela por 11-0, o fato do PGR ter aberto uma ação penal contra o deputado, só mostra que estão encarando isso como um ataque muito sério. Corporativismo é uma força grande, todo mundo sabe ali que se não defender o corpo, o próximo pode ser ele, e aí não vai ter ninguém para defender ele. Encararam a coisa não como um deputado falando besteira, mas como algo bem mais significativo, um recado das Forças Armadas. Foi um recado? Não foi um recado? Eu não sei, mas que eles estão encarando como se fosse, estão. Como reza a Constituição, o Congresso tem que deliberar sobre essa prisão. Eu acredito que o Congresso tem todos os incentivos para reverter tal prisão por uma série de motivos. Primeiro, pelo próprio espírito de corpo. Eles sabem que, se deixarem fazer com um deles, vão fazer com outros logo em seguida. Muito em breve não vai sobrar nenhum deputado que seja contra o STF. Mas principalmente porque pouca gente ganha escalando esse conflito. Se Daniel estava falando só besteira por ele mesmo, não há risco algum em soltá-lo ou prendê-lo. Se ele estava dando o recado dos militares, mantê-lo preso só pode levar ao pior desfecho possível. O Congresso estaria comprando uma briga que, por hora, não é dele. Estaria jogando o país numa confusão desnecessária. Mas é lógico que, embora isso seja o melhor para a maioria, ninguém quer um golpe militar aqui, existem sim dois grupos de pessoas que estão torcendo muito para isso escalar e resultar em um golpe.
Um pequeno grupo da direita que acha que tem mesmo que tirar o STF na marra para resolver a situação na base da cacetada, e um enorme grupo da esquerda que adoraria um golpe nesse momento, porque isso significaria uma sobrevida para a esquerda. A esquerda está morta, já estava muito fraca, com a derrota de Rodrigo Maia para a eleição da Câmara, ficou numa situação lamentável. A esquerda, a Globo, toda a elite socialista vem acusando o governo Bolsonaro de ser golpista sem motivos para isso desde a eleição do mesmo, na verdade desde antes da eleição. Se agora efetivamente acontece um golpe, eles certamente voltariam com força nas próximas eleições, mesmo que essas eleições levem alguns anos. Isso é o sonho dourado da esquerda nesse momento, porque poderia encaixar toda a narrativa deles. Ao invés de derrotados porque o povo deixou de acreditar neles, foram derrotados porque o golpe da direita, não sei que lá, bolsonarista, foi lá e tirou eles na marra. Isso é tudo que eles precisam para voltar com força mais adiante. De fato, me pergunto se a provocação do STF para o general da reserva sobre fatos acontecidos há mais de 2 anos atrás e agora para um deputado apenas por conta de um vídeo mal criado não foi exatamente com esse intuito. A esquerda, fortemente apoiada pelo STF, tem perdido tudo nos últimos meses. O desespero deles é uma cartada final para tentar essa sobrevida. Eles querem o golpe, eles querem uma ação das Forças Armadas. A minha expectativa, porém, é que o Congresso desarme essa bomba. Lógico, só o futuro dirá, no momento que faço esse vídeo, ainda não está decidido. Retornando à visão libertária da coisa, o fato é que fica clara, no caso, a impossibilidade da justiça estatal. Porque, muitas vezes, um dos lados da ação penal é parte. Nesse caso, claramente, o juiz é a parte. Mas em muitos outros casos acontece exatamente isso. Quando você entra com uma ação contra o Estado, é o próprio Estado que julga. Isso não faz sentido. Justiça estatal é uma utopia, não existe de fato. A única justiça possível é a justiça privada. E como funcionaria isso? Bem, tem uma playlist de vídeos lá no canal Ancapsu Classic em que eu descrevo cada detalhe desse aspecto. Vou deixar o link aqui na descrição também. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!